Fala galera, finalmente consegui trazer um vídeo que muita gente vinha pedindo há muito tempo. O que é necessário para produzir e qual, é meu setup. Bom, nos vídeos antigos dá pra ver que eu tinha um notebook mais antigo e tal. Dessa vez estou com um setup totalmente novo. Vou comentar sobre ele e vou indicar coisas que você tem que ter, para começar na produção ou não passar muitos perrengues na hora de produzir, da forma comentando sobre a parte hardware, que aí seria os equipamentos que tu tem que ter do básico ali para que tu consiga sair do zero. Vamos lá. Do básico, partindo de onde eu comecei, a gente nunca pode esquecer de duas coisas que precisa para produzir. A primeira é o quê? Um computador, porque o DAW precisa ser rodado em algum sistema operacional. Pode ser tanto ali para Windows quanto para Mac. O FL Studio e o Ableton Live são os mais comuns. Tem gente que ainda usa o Logic, enfim, mas o campeão absoluto em uso é o FL e Ableton, certo? Então a gente precisa ter um computador que no mínimo rode eles, E geralmente o indicado é um i3 recente, ou seja, ali se tu for procurar um computador, vamos procurar ali um que seja de 8ª geração para cima, ou um i5. Cara, o i5 eu acho que a partir da 7ª geração já estava funcionando muito bem com o FL, até os i7 mais antigos. Isso eu tô falando sobre os Intel, certo? Sobre a questão ali dos AMD, eu não tenho muito conhecimento porque eu estou falando por experiência própria, certo? De como que funciona o programa com os Intel. Meu notebook antigo era um i7 de 7ª geração, então rodava bastante. Só que, por exemplo, esse novo aqui, ele é um i5 de 10ª geração, ele roda, olha, com uma facilidade imensa em relação ao antigo. Então, primeiro ponto que a gente não pode esquecer, processador, como eu falei, i3 recente, i5 recente ou i7 ali intermediário. No i7 intermediário tu encontra em computadores usados, certo? Ou notebooks usados mais antigos. Ambos vão funcionar muito legal, mas sempre dê preferência pelos mais recentes. Segundo ponto que recomendam, inclusive no site desses aplicativos, é a memória RAM. O mínimo para tu produzir é 8 GB de RAM. No caso, a desse notebook ela é um pouco mais recente, a de 2933 MHz, Mas, cara, esse ponto é muito, tipo assim, para a questão da produção não vai te pegar tanto. Agora, na hora de um jogo, pode ser que te sinta a diferença. Então, cara, procura pegar 8 GB de RAM, 16 se puder, sempre botando mais, certo? Se tu pega um notebook de 8, procure um que seja com memória RAM modular. Geralmente os notebooks estão vindo com uma memória RAM soldada, e uma livre para tu colocar, ou as duas livres que tu pode trocar, enfim, e botar quanto mais melhor. Esse aqui eu tô planejando botar pelo menos mais 8 ou 16 futuramente, para poder tanto produzir quanto jogar, que eu curto pra caramba que eu jogo nele, certo? Então anotando, segundo ponto, mínimo 8 GB de RAM. Terceiro ponto, o mais importante na questão da produção, Na verdade não é o mais importante, mas é uma coisa que muita gente deixa para trás ou não pensa na hora. A produção necessita de coisas dentro da nossa memória, certo? Que é os programas, que são os plugins, que são geralmente muito pesados, certo? Dependendo do plugin. Por exemplo, cada VSTzinho que tu vai instalando aqui é 50, 100, 200, 300 MB. Quando tu vai ver, tu tá ali com 40 GB de coisas e aí tu não tem mais espaço, certo? E eu tô falando de programas. Não se esqueçam que os packs de WAV com loops, com samples, são gigantescos. Às vezes tu tem um loopzinho ali de 5 segundos com 40 MB. De pouco em pouco, você já sabe o que acontece. O terceiro item dessa lista é a memória. Se você tem a oportunidade de escolher, hoje em dia está muito mais fácil, obviamente, e muito mais acessível, coloque uma memória SSD. Ela agiliza demais o sistema junto com o programa, certo? Faz com que ele rode muito mais rápido, leia muito mais rápido loops, samples, plugins até que estão instalados nele. E, cara, 500 GB é o mínimo, certo? Esse notebook tem 500 GB. Eu ainda pretendo instalar mais um pouco aí, para poder trabalhar melhor e conseguir instalar mais coisas, porque a gente necessita. E, por exemplo, hoje tu tá trabalhando tranquilamente, daqui a 2 anos tu vai estar com esse computador ainda, provavelmente. Então é bom ter uma memória grande para que tu não ter que passar um perrengue de ficar toda hora trocando ou tendo que excluir arquivos para tu instalar outros. Então, terceiro item da lista, memória, 500 mínimo. Bom, eu dei as dicas agora sobre a primeira peça, que a gente vai trabalhar, que vai ser o computador.
A segunda peça mais importante, cara, é o seguinte. O meu caso, assim como de muita gente, fica naquela dúvida de fone, ou talvez monitor de referência, ou caixa de som de casa que seja. Mas vamos lá, vamos começar pelo fone. Quem está começando agora não tem condição de fazer aquele investimento grande com os monitores de referência, porque além de tudo, eles ainda necessitam de uma placa de áudio, né, externa, que ainda tem mais um custo, certo? Então vamos fazer do básico, como eu comecei e como eu continuo até hoje. Um fone de ouvido. Eu vou passar aqui as informações básicas, né, que esse meu fone aqui tem, que você pode se basear pelos números, porque existe uma abrangência, certo, de frequência do mínimo e do máximo que ele vai receber ou executar, que seja mais próximo desses números, certo, para que você tenha mais nitidez na hora de ouvir um negócio que tu sabe que pelo menos é o mais próximo do valor real. Tem muito fone aí que o pessoal compra que tem bass boost, essas coisas automático por culpa desses números. Então ele entrega uma coisa que não é real. E no final das contas, quando tu vai ver a tua mixagem, tua masterização, tá saindo estranha por culpa do fone. Não se preocupe, isso é muito relativo. Eu produzi durante 2 anos com o fone do iPhone, certo? Aquele lá de conector P2 ainda, que hoje em dia tu encontra por R$ 80, certo? Então, o original, observação. Eu produzi durante mais 2 anos com o AKG K52, que é um fone barato de entrada. Inclusive, se você está com um investimento baixo, indico bastante o K52 para início. Depois passei 2 anos com um fone de parceria da AKG com a Samsung, que vinha com o Galaxy S10 até eu comprar esse cara aqui. Cara, esse é meu fone atual, certo? E eu vou comentar, claro, no final do vídeo, quais são os meus equipamentos. E vamos ver os números, né, indicados. Aqui, ó. A impedância dele, né, é a faixa de 32 ohms. A sensibilidade do áudio dele é de 114 decibéis a 1 kHz. E a abrangência de som dele vai de 5 Hz até 40 kHz. Então, obviamente foram só números que eu dei. Se for próximo desses, é interessante pegar para fone. Agora, se a questão for monitores de áudio, eu indico ver reviews de pessoas que têm eles. Mas é aquele papo, os mais famosos são os KRK, os Yamaha, e é papo de bastante grana, ainda mais com o dólar alto, com crises mundiais, então, sabe, é uma questão difícil agora para quem está querendo iniciar ou dar um upgrade nos seus itens de produção. E cara, só para complementar aqui, um microfone. Não é necessário, mas eu comprei para poder fazer esses vídeos, ajudar a gravar as aulas do meu curso. Inclusive, quem quiser mais informações, só me dá um toque ali nos contatos da descrição do vídeo, certo? E facilitar nos vídeos do YouTube para vocês. Depois que você tem um computador, tem um fone, vamos começar com a parte dos programas. Então, basicamente ali, FL e Ableton. Esses são os dois que você vai ter mais contato no Brasil. Os outros ali são uma coisa mais difícil de ter acesso, sabe? Tanto na questão de ter ele, quanto cursos. É uma coisa bem complicada. Por exemplo, eu nunca vi um curso que trabalhasse com outros programas não sendo FL e Ableton. Bom, depois disso, tu tem a base, que é a mesa onde tu vai trabalhar tudo. E aí tu vai botar os itens que são os pratos, né? Que vão fazer parte daquele banquete que será a música. Então tu vai precisar do quê? De plugins. Os básicos externos são Silent, Serum e Massive. Com esses plugins tu consegue fazer simplesmente tudo. Não estou falando somente porque tem no meus packs os presets, obviamente, para esses plugins, mas são porque são os plugins mais famosos para todos os estilos que a gente utiliza no Brasil, que são sintetizadores simples, como por exemplo o Silent, e os mais avançados como o Serum e o Massive, que é pau para toda a obra. E também tem os nativos, tanto do Ableton como o Operator, quanto o Harmor do FL. São coisas que tu pode fazer 1 milhão de coisas, certo? São plugins que você consegue fazer 1 milhão de coisas dependendo do seu conhecimento com o programa e das suas ideias. Outro plugin que eu indico muito é qualquer um, né, do pacote do Isotope Ozone. São plugins ótimos para masterização. E tem muita gente também que usa os plugins da Waves, só que são extremamente pesados e extremamente caros. E para finalizar, aquele plugin que não pode faltar de jeito nenhum, porque muita gente se complica, são os plugins compressores de sidechain automático, que aí nessa lista ali estão o Grossbeat, que já é nativo do FL, o LFO Tool, que uma galera usa, que tu tem uma facilidade de poder desenhar a onda que tu quer
fazer para aquele som, para aquele áudio, para amplitude do som. E o Kickstart, que tem ali pré-definições, que cara, eu só uso o Kickstart, é muito bom. Só para complementar sobre todo esse assunto que eu tô dizendo aqui, eu vou dar algumas dicas, né? Tanto para quem tá começando, é muito interessante ter dicas, porque quando eu comecei, ninguém pôde me dar essas dicas, e eu acho muito importante você seguir, porque, cara, vai fazer toda a diferença nessa questão da vida da produção. Eu comecei a produzir em 2013. Já dá o quê? Dá quase 9, dá 9 anos, dá 9 anos. E cara, era um hobby pra mim, né? Inclusive é uma questão que eu trato muito com o psicólogo que eu faço, né? Que como conciliar um hobby que se transforma num trabalho. É uma questão bem engraçada. Talvez o cara fique pensando, pô, como assim, sabe? Isso é um problema? É, sabe? Então vamos ver, vamos continuar falando, vamos deixar esse assunto de lado. Primeira dica, se você é iniciante, não foque no resultado. Não fique pensando que você vai começar a produzir, que em uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, você vai ganhar dinheiro com a produção, vai ganhar resultado. É difícil. Claro que tu pode ganhar, mas é difícil. Não vá com sede ao pote, porque não vai rolar. Tenta ir aos poucos. Não se esqueça que o programa é como qualquer outro tipo de software, é como se fosse um jogo. Além, obviamente, da tua inspiração dentro dele, tu precisa saber tudo sobre ele para poder mexer e ter uma desenvoltura muito melhor. Aí que tá a prática. Então, cara, é um processo lento, tu vai demorar para pegar tudo. Olha eu aí, 9 anos. É complicado, sim. Assim como eu já vi muita gente que tá há 1 ano e é boa pra caralho, sabe? Então, cara, dê tempo ao tempo. A produção e a música é uma questão de tempo. Se surgir uma oportunidade e for o seu desejo, faça upgrades da maneira que puder, né, no seu estúdio, que seja num fone melhor, seja num computador melhor, nas peças, que isso vai fazer toda a diferença. Eu, cara, com notebook velho, eu não conseguia fazer metade das coisas que eu tô conseguindo fazer atualmente com todo esse equipamento novo. Eu fiz em 10 vezes no cartão? Sim. Eu sei se eu vou conseguir pagar? Não sei. Compre meus packs, por favor. E cara, é impressionante o jeito que a gente se sente. A gente se sente até realizado de ter um bagulho novo, sabe? De conseguir realizar as coisas que a gente nunca conseguiu realizar. A música tem a possibilidade de fazer 1 milhão de coisas e a gente às vezes não tem a visão que ela pode nos proporcionar. E somente ela vai nos mostrar. Bom, como eu ia comentando, em 2013 eu comecei a produzir. E até outubro de 2016, pra mim era uma brincadeira, era um hobby. E posteriormente, uma pessoa me falou: tu é bom no que tu faz, por que tu não dá aula, né? Daí eu comecei a fazer os remakes, comecei a vender packs, enfim, e deu tudo certo. O que acontece? É uma dica muito legal. Quanto mais tu trabalha, obviamente, tu vai trabalhando, tu vai gerando alguma coisa. Tudo que tu gerar com o teu trabalho, no caso da música, você tá vendo que tá gerando resultado, o teu cérebro começa a produzir, né, mais conteúdo de uma maneira muito mais sólida. Teu nível aumenta, junto com a experiência, obviamente. Isso é uma dica que aconteceu comigo. De 2016 pra cá, obviamente, com o tempo passando, tu evolui demais. Só que, cara, desde que comecei a realmente trabalhar, digamos, trabalhar com a música, eu comecei a ser, né, uma pessoa melhor na questão da produção. Comecei a evoluir o nível gradativamente cada vez mais. E de uma maneira muito mais rápida, né? E o resultado não é só dinheiro, é aquele feed positivo dos amigos, é aquela pessoa da família te apoiando, é aquela festa que tu conseguiu no bairro e o pessoal curtiu. Então, cara, não coloque os pés pelas mãos, que quando for acontecendo, tu vai ver que vai valer a pena. Bom, essas eram as minhas dicas. E agora vamos ao meu, né, setup. Bom, primeiramente aqui meu notebook, ele é um AN517, um Acer Nitro, certo? Comprei na última Black Friday, foi um preço bem interessante em relação a agora. Ele tem um i5 10300H, né, de geração 10, que é muito rápido para tudo que eu faço. Tem uma placa de vídeo GTX 1650 da Nvidia, que é boa pra caramba para jogar, perto do meu outro notebook, que era uma MX 920, eu acho, 920 MX, que era ruim. O 920M, aliás, que era bem pior. Tem 8 GB de RAM, de 2.933 MHz, 512 GB de SSD e uma tela de 17.3 polegadas. Para mim foi muito legal, porque eu nunca... Cara, um notebook com uma tela tão grande é difícil de ver. E, cara, sem contar que ela é 144 Hz. Eu consigo fazer coisas no Fortnite que eu não conseguiria fazer em outro jogo, por exemplo, porque ele reproduz 144 FPS. Eu vou te deixar uma palhinha aí de eu jogando.
muito feliz com esse computador porque eu consigo fazer tudo que eu quero, literalmente. Bom, vamos pro segundo item, que é esse fone. Ele chegou há pouquíssimo tempo. E o principal, ele é bom. Ele é um AKG K371. Ele é um fone que eu considero caro, porque eu nunca pensei em pagar tanto num item, certo? Um fone. Mas como eu trabalho com isso, esse é um investimento, vale a pena, estou produzindo muito melhor com ele, estou sentindo uma facilidade imensa na questão do trabalho, então vale a pena o investimento, certo? Ele tem todos aqueles números que eu comentei anteriormente. Eu preferi aqui o fone por conector P2 mesmo, aqui ele solta, vem 3 cabos extras, vem uma bolsinha da KG que eu achei a coisa mais linda, né? E por último esse fone aqui, que é o BM800 USB. Pelo fato, né, que hoje em dia todos os computadores, notebooks, na verdade, vêm com somente uma entrada híbrida de P2 com um microfone, não faria sentido ter um fone bom e o microfone ser também P2. Como é que eu vou botar os dois juntos? Então eu comprei a versão USB desse microfone. Ele é bom, ele tá com um filtro de ruído, porque eu estou usando um aplicativo chamado RTX Voice, se não me engano, que é da NVIDIA, que ele utiliza a placa de vídeo com a inteligência artificial para remover os ruídos de fundo. É muito bom para jogos e, cara, é para utilizar aí como você quiser, inclusive para gravar vídeos para o YouTube ou videoaulas, enfim. E bom, para complementar aqui, vamos falar os preços desses itens, desses 3 itens que contabilizam o meu setup para trabalho. O AN517 ali custou 4.900. Hoje em dia, para vocês terem ideia, tá quase 7.000, né, por preço normal, sem contar o Black Friday. Só que como eu falei, os números ali, os itens que eu te falei ali, para tu conseguir comprar um notebook, um computador, tal processador, tal RAM, é muito mais barato. Esse aqui é porque eu queria ter uma coisa nova, porque meu notebook velho tá podre. Então, sabe, né, vale a pena. Esse fone aqui, o K371 custou 949 no Mercado Livre. E, cara, um investimento assim que eu digo que valeu a pena. E esse fone aqui, que é o Vedo, né, BM800 USB, comprei aqui por 161 com um cupom muito legal do Shopee, que eles mandaram lá de R$ 40 para 200. O fone e o notebook eu comprei no Mercado Livre e o microfone eu comprei no Shopee. É isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também a playlist com todos os packs para quem quiser dar uma olhada e ajudar aqui o Malada nos esquemas da produção. Inclusive vai te ajudar bastante, né, a desenvolver estudando os projetos, estudando os presets, a síntese. Eu considero muito importante isso. E os contatos ali para qualquer que seja a dúvida, para comentar, conversar, enfim, também tá na descrição. Valeu, galera, e até mais.